Olá, boa tarde, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Nós estamos aqui trazendo mais uma palavra de verdade para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês sabem muito bem que para nós termos um bom êxito na vida, em tudo que nós pusermos nas nossas mãos, nós temos que estar em primeiro lugar com a palavra de Deus, que ela é a fonte de sabedoria, ela é a fonte de vida para nossas vidas, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, você que está agora chegando pela primeira vez, já deixa aí seu like, né? Comente, se inscreva no canal e compartilhe nosso trabalho e vamos para mais um vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, quero fazer lembrar aqui para cada um de vocês, cada um de nós, refrescar a memória, né? Que são coisas que vocês já sabem e não é nada antigo, né? Não é nada assim que você não saiba, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer que é palavra que você já conhece, mas que nós precisamos pôr em prática a cada dia para ter um bom êxito na nossa vida, na nossa caminhada cristã que nós estamos seguindo. Então não saia do vídeo, você que chegou agora, continue aí, né, ouvindo o que Deus tem a falar com você neste dia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler um texto no livro de Colossenses, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor, que vai nos dizer: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O versículo 2 vai nos dizer: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Versículo 3: pois morreste e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele. Versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele dá aqui três de itens aqui que nós devemos fazer morrer essa natureza terrena, né? Primeiro é a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Versículo 6 diz: por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Queridos, voltando ao versículo 1, aqui o apóstolo ele fala: portanto, se foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Louvado seja o nome do Senhor, onde Cristo está assentado à direita de Deus, à destra de Deus. E eu quero aqui me ater um pouco neste versículo. Depois, se der tempo, nós vamos discorrer aqui mais alguns versículos, senão nós vamos ficar só neste mesmo e depois nós traremos outro vídeo aqui falando sobre os versículos seguintes. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você pode se perguntar assim: como que eu vou ficar pensando em uma coisa que eu não conheço, que eu nunca vi, que coisa que tem lá em cima, o que é que eu vou pensar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, lá em João capítulo 20, versículo 29, Jesus fala para Tomé: Tomé, olha, é bem-aventurado aquele que não viu e crê, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque me viste e você crê, né? Tu creste, Tomé. Bem-aventurado aquele que não viu, né? Que não viram e creram. Então nós temos que crer. E para isso eu vou trazer aqui agora algo que vai te deixar é, crendo mais, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque você vai ter agora uma visão de como que é Cristo, né? Então você vai pensar melhor nele agora, porque você vai ter essa visão de como que é ele. O apóstolo João, ele lá na ilha de Pátimos, ele já teve essa visão de como que é Cristo e ele passou para nós. E agora nós vamos ver como que ele é e daí nós vamos estar pensando nele, né? Através dessa imagem que você vai criar agora na sua mente, você vai saber como que Cristo é. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 13 ao 20, né? Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito assim, vamos ler o versículo 12 ao 20, né?
E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi sete candeeiros de ouro. Veja só, este candeeiro aqui vai nos falar lá mais para frente que no versículo 20 que é a igreja, são as igrejas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí o versículo 13 vai nos dizer: E no meio dos sete candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Oh, glória a Deus! A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Olha aqui, agora você vai ter uma visão de como João viu a Jesus lá em cima, né? Então, este homem que tinha a aparência, a semelhança assim de um filho de homem, ele vestia vestidos, né, vestes brancas, vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Então você aqui já vai ver, ter uma imagem mais ou menos para você pensar nas coisas lá de cima, né, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Versículo 14 vai nos dizer, continua dizendo: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Então aqui você já vai ter uma visão de como que era esse homem. E é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui agora você já vai pensar de como que é. Então você vai pensar no que está lá em cima, em Jesus. Você vai ter essa imagem dentro de você, dentro do seu coração, na sua mente. Versículo 15: os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Olha só, então aqui você já tem uma visão dos pés deste homem semelhante, né, que era semelhante ao latão reluzente. Então você agora já tem também uma visão de como que era a voz, né, quando você vê uma cachoeira, um rio com um barulho tremendo, assim era a voz, era como se fosse a voz daquele homem, né, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 16, tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Aqui também agora você já tem uma visão de como que ele estava, né? Com essa espada na mão. Louvado seja o nome do Senhor, com essa espada que saía da sua boca, que é a palavra de Deus. E agora você tem também uma visão do rosto, como que era, né? Quando o rosto resplandecia ali como o sol, quando brilha na sua força, né? Versículo 17: quando eu vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho a chave, né, da morte e do inferno. Aqui a voz dele como voz de muitas águas. Escreve, versículo 19: escreve, pois as coisas que viste, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Aí agora ele dá o mistério das 7 estrelas, né, e dos 7 candeeiros. Veja aqui, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui, amados, em Apocalipse, nós já temos aqui a visão de como que é o Cristo que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez muitas pessoas se convertem ao cristianismo, que veio de uma religião, que veio de uma igreja, que lá eles, para adorar o Deus deles, teriam que ter uma imagem visível para que eles pudessem adorar aquela imagem. E chegando no cristianismo, a pessoa muitas vezes acha estranho porque não tem imagem nenhuma, mas aqui você já vai ter a imagem criada na sua mente, né, através da palavra de João, de como que é o Senhor Jesus. Então é como se você dobrasse o joelho
você começasse a ver este homem na sua frente, né? Louvado seja o nome do Senhor, cabelos brancos, né? Louvado seja o nome do Senhor, com aquela espada aguda saindo de dois gumes saindo da boca, os seus pés, né? Seus pés como um latão reluzente, e tudo isso aí, você vai ter aquela visão do Cristo que você está servindo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí lá em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 1, vai nos dizer: E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, né? Louvado seja o nome do Senhor, que procedia diante do trono de Deus e do Cordeiro. Então aqui você vai também buscar este rio da água da vida, louvado seja o nome do Senhor, porque esta água ela vem para a sua vida, ela purifica, ela santifica, ela sana sua sede, ela resolve seus problemas, cura suas enfermidades. Essa água que simboliza a palavra de Deus. Como assim simbolizar a palavra de Deus? Esse rio de águas cristalina que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Se você for lá para João no capítulo 15, versículo 3, vai nos dizer: Vós estáis limpos com a palavra que vos tenho falado, ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se a voz está limpa, como ele falou, com a palavra que eu vos tenho falado, a palavra, então, ela é água que limpa. Quem é que limpa? Quem é que purifica com algo que está sujo, alguma coisa que está sujo? É a água. Então, a palavra de Deus, ela é comparada aqui com a água. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Louvado seja Deus. Amados, se nós formos lá para João, no capítulo 6, versículo 25 ao 27, louvado seja Deus, vai nos dizer assim: encontrando no outro lado, louvado seja Deus, encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: Em verdade, verdade vos digo que me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comeste o pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o marcou com seu selo. Aqui no versículo 27, queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo ele fala para nós trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. E que permanece para a vida eterna? As coisas que estão ocultas lá com Deus, que lá em Colossenses o apóstolo Paulo manda nós buscar. Então é por este alimento que nós devemos trabalhar, que nós devemos buscar, porque a comida que perece, né, louvado seja o nome do Senhor, são passageiras, elas se acabam, mas as que permanecem para a vida eterna, ouça isto no nome de Jesus, são as coisas que estão com Deus, ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você vai lá para Mateus no capítulo 6, versículo 28, tem uma passagem aqui muito interessante, que é muito proveitosa para nossas vidas. Versículo 28 vai nos dizer assim, 28 até o versículo 33, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdão, irmãos, eu estou em Lucas, capítulo 6 de Mateus, capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor, de Mateus, versículo 28 ao 33. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequenas fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Versículo 33. Mas buscai primeiro
o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vejam só que lá em João, capítulo 6, ele fala daquele povo que foram em busca de Jesus, não porque viram os sinais que vinham do alto, não porque eles estavam buscando as coisas que vinham do alto, porque eles viram os sinais que veio do alto, não, negativo. Mas porque eles se alimentaram do pão terreno, das coisas da terra, e por isso que eles buscaram a Jesus. E Jesus agora dá um conselho para eles também buscarem as coisas que são de cima, ou a comida que permanece para a vida eterna, né? E não o pão que perece. Aí aqui também, em Mateus capítulo 6, versículo 28 ao 33, vem aqui os discípulos, né, se preocupando com o que vestiria, com o que comeria no dia seguinte, o que queria ter. Louvado seja o nome do Senhor. E os discípulos até falam: Senhor, nós te deixamos casa, deixamos tudo, te seguimos, o que nós vamos ter com isto? Jesus falou assim: ninguém há que se deixar casa, mãe, irmãos, tudo por amor de mim. Olha, primeiro ele, por amor de mim, não receba aqui 100 vezes tanto. Aí sim, agora vem a recompensa, porque depois que você busca as coisas de cima, busca o Cordeiro de Deus que está em cima, depois que você busca, aí as outras coisas automaticamente virão sobre a sua vida. É o que ele diz aqui em Mateus capítulo 6, versículo 33. Olha, não se preocupe com as vestes, com o que vocês vão comer, porque todas essas coisas os gentios buscam, mas o seu Pai, vosso Pai Celestial, sabe que vocês necessitam de tudo isso. Aí ele dá um conselho também, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, quer dizer, o pão que não perece, né? Conforme falou em João, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar, certo? Depois nós vamos pensar um pouco no versículo 2 de Colossenses 3, né? Que ele manda nós pensar nas coisas que são de cima. Hoje não vai dar para nós concluirmos, mas fica essa palavra para você. Mateus 19 também, versículo 27, 28 e o 29, você vai ver que também o Senhor Jesus Cristo tem uma palavra para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, que isso vai mudar totalmente as nossas vidas, nosso modo de pensar, nosso modo de buscar a Deus, a nossa maneira de nos aproximar de Deus. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 27, então, do capítulo 19, vai nos dizer assim: Então Pedro lhes perguntou, foi o que eu falei lá atrás, né? Nós deixamos tudo e te seguimos, o que então haverá para nós? Aí Jesus responde: Na verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quer dizer, vós que primeiro me buscais, né? Primeiro buscais as coisas que são de cima, vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no seu trono da sua glória, também vós assentareis, veja só, vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então lá em cima tem os tronos, louvado seja o nome do Senhor, que vai descer para a Jerusalém de Deus. Você vai descer com ele, conforme diz lá em Apocalipse, que a nova Jerusalém descia do céu com os tronos e ali você vai estar ali julgando. Esse julgamento não vai ser no céu, vai ser na terra, no julgamento. Ouça isso no nome de Jesus. Então, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no seu trono, também o você vai se assentar também para estar julgando. Você vai estar buscando esses tronos também que está lá em cima. Quando você busca as coisas de cima, está incluído também esses tronos para a sua vida. Versículo 29. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, primeiro ele, né, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, é interessante nós buscarmos essas coisas que está oculta com Deus, né? Portanto, se ressuscitasse com Cristo, a vossa vida está oculta com Deus nos céus, né?
com Cristo em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é interessante nós meditarmos e ter em mente que nós devemos buscar as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.